Vamos dar espaço agora para a última fronteira com Miguel Gonçalves, no Bom Dia do Domingo. Miguel, bem-vindo. Bom dia. Vamos começar com profundezas de uma tempestade e mistério de uns anéis. O que é que nos vais contar? Temos tanta coisa bonita para contar e vamos começar já para Júpiter. Vamos até à tempestade mais famosa do Sistema Solar, a chamada Grande Mancha Vermelha, uma tempestade que ao longo dos séculos tem vindo a reduzir de tamanho. Os cientistas ainda não percebem muito bem porquê, mas sabemos que em julho deste ano a sonda Juno, que anda ali naquela zona de Júpiter, passou a cerca de 9.000 km de altitude da parte superior da Grande Mancha Vermelha, exatamente a imagem que nós estamos a ver. Olhou para ela. Nós não conseguimos tirar muita informação ao olhar no espectro do visível, quando olhamos para esta tempestade. Ou seja, vemos este topo superior da Grande Mancha Vermelha. Mas o que os cientistas queriam era descascar autenticamente esta tempestade em termos de profundidade e para isso utilizaram o comprimento de onda do micro-ondas, porque o micro-ondas consegue penetrar de facto nas profundezas desta Grande Mancha Vermelha. E então o que eles descobriram, são os dados da sonda Juno, é que esta tempestade, Estela, tem uma profundidade de cerca de 300 km. Se nós nos lembrarmos que o ponto mais profundo do nosso oceano tem pouco mais de 12 km, então isto dá-nos uma ideia do tamanho, da dimensão, da profundidade desta tempestade em Júpiter. E sabes que as tempestades na Terra não têm nem um décimo desta profundidade. E, portanto, foi preciso um micro-ondas, de facto, para descascar esta Grande Mancha Vermelha. E mais dados da Juno vão ser dados sobre a caracterização, a história até, no fundo, desta Grande Mancha Vermelha, desta tempestade. Mas, para além destes dados da Grande Mancha Vermelha, a Juno também contou-nos que Júpiter está rodeado de uma série de cintura de radiações. A Terra também está. Nós conhecemos dessas cinturas de radiações à volta da Terra, as cinturas de Van Allen. Agora, o que a Juno nos conta é que há uma nova cintura de radiações, ainda por cima mais próxima das camadas mais elevadas da atmosfera de Júpiter, portanto, mais próximo da atmosfera superior de Júpiter. E então, o que a Juno descobriu é que nessa zona existe todo um conjunto de íons, de hidrogênio, enxofre e oxigênio que se movem a velocidades muito elevadas e que contribuem, no fundo, para a formação de uma nova cintura de radiação. Qual é a origem desses íons? Isso é muito interessante. Os cientistas dizem que esses íons têm como origem precisamente as duas grandes luas de Júpiter, Io e Europa, e portanto essa é a contribuição destas luas também para uma nova cintura de radiações em Júpiter. E de Júpiter passamos para o irmão, para o companheiro mesmo ao lado, Saturno, porque a Cassini terminou a sua missão, mas os dados continuam a ser trabalhados e vamos ter muitos dados científicos da Cassini nos próximos tempos. E o que é que nos contam os mais recentes dados? Olha, os mais recentes dados contam-nos que a Cassini fez mais de 20 mergulhos, digamos assim, entre Saturno e os seus anéis, na fase final da sua vida, antes de ter sido autenticamente queimada na atmosfera de Saturno. E agora estes últimos dados, houve uma equipa de investigação que diz que analisou a ionosfera de Saturno. A ionosfera de Saturno é, no fundo, aquele jogo que existe entre as partículas das mais altas camadas da atmosfera que brincam, entre aspas, com a radiação ultravioleta do Sol. E, portanto, isso cria a estrutura da ionosfera. E os cientistas dizem que a estrutura de ionosfera de Saturno é muito mais complexa do que aquilo que nós pensávamos. Tão complexa que parece que os anéis têm culpa também nesse cartório. E porquê? Porque quando a Cassini analisou a ionosfera, quando a sombra dos anéis está projetada precisamente na ionosfera, há ali uma alteração claramente na atmosfera de Saturno. E, portanto, o que eles dizem é que, obviamente, se tens sombra, quer dizer que não recebes a radiação ultravioleta do Sol. E, portanto, é natural, eles já estavam à espera que houvesse alterações na ionosfera de Saturno. Mas o que dizem estes cientistas é que, mas isto não chega, não é apenas a sombra dos anéis. E então eles sugerem uma outra coisa muito interessante, que é chuva, Estela, chuva de íons de água que caem, digamos assim, de um dos anéis de Saturno, nomeadamente o anel D, e que contribui, no fundo, para essa modelagem, para essa alteração na ionosfera de Saturno. Mas há mais dados.
que nos chegam de Saturno e dos últimos dias, dos últimos minutos da Cassini. E tem a ver com os anéis. Nós já suspeitávamos que havia qualquer coisa de errado na história da idade dos anéis de Saturno. Durante muito tempo, os cientistas pensaram que os anéis formaram-se na mesma altura que o próprio Saturno, portanto, teria aproximadamente mais de 4 mil milhões de anos. E em que é que se baseava essa ideia? Na massa dos anéis. Porque os cientistas, antes da Cassini, olhavam para a massa dos anéis e pensavam que a massa dos anéis teria aproximadamente a mesma quantidade de massa da Lua Mimas de Saturno. Eis que a Cassini agora fez a medição, pesou, digamos assim, os anéis e diz: não, é que nem sequer tem metade da massa de Mimas. Esta grande quantidade de massa era necessária para explicar uns anéis antigos, porque só numa altura em que o Sistema Solar era muito jovem é que havia muita massa para criar estes anéis. Portanto, se agora nos dizem que os anéis têm muito menos massa que aquilo que se pensava, então o que os cientistas dizem é que não. Estes anéis são uma formação muito mais recente na história de Saturno. Saturno apareceu e só depois é que apareceram os anéis. Há uma outra linha de evidência para isto. É que a Cassini também descobriu que Saturno é constantemente bombardeado por micrometeoritos que têm origem nos confins do Sistema Solar. E eles mediram o fluxo desses micrometeoritos que até contribuem para o escurecimento dos anéis de Saturno. E dizem que, não, com o fluxo que nós calculamos, que nós temos presente, é impossível termos anéis tão antigos. Portanto, as nossas estimativas dizem que estes anéis terão aproximadamente entre 150 a 300 milhões de anos, ou se calhar até um bocadinho mais jovens. Portanto, a Cassini continua a surpreender-nos, mesmo depois dela já estar perdida na atmosfera de Saturno. Miguel, e há outras notícias para partilhares connosco. Vamos falar de intimidade atómica da humanidade dispersa no espaço. O que é que isto representa? Sabes que nós estamos aqui porque as estrelas têm que morrer. Eu já vou descodificar isto e, no fundo, também a imagem notável. Podia ser até mesmo a imagem da semana. O telescópio espacial Chandra, que analisa as altas energias do universo, olhou, mais uma vez, para uma das mais conhecidas nebulosas que nós conhecemos, a nebulosa de Cassiopeia, e então olhou para a nebulosa de Cassiopeia e fez um mapa absolutamente extraordinário. Em primeiro lugar, o que é a nebulosa de Cassiopeia? Aquilo era uma estrela de grande massa, que na parte final da sua vida, como acontece em todas as estrelas de grande massa, começa a sintetizar os elementos mais pesados do universo e alguns deles que são responsáveis por nós estarmos aqui. O carbono, o oxigênio, o ferro, o sílico e, portanto, tudo isso é responsável por nós estarmos aqui. Acontece na parte final da vida dessas estrelas. A estrela explode numa supernova e reside no seu interior, como vemos nesta animação, uma estrela de neutrões. Mas isto foi observado no século XVII, aqui na Terra. No século XVII, 1600 e qualquer coisa, houve uma explosão, foi registada esta explosão supernova e maravilhou os astrónomos. O que é que evoluiu, entretanto? O que evoluiu é para isto que nos mostra o Chandra esta semana. Eu vou pedir, isto é um vídeo extraordinário, mas eu vou pedir a imagem no fundo, o que é mais extraordinário disto tudo, é que os astrónomos, passados estes séculos todos, analisaram o espectro em raio-x. Em raio-x, precisamente, desta nebulosa. E o que é que encontraram? Estás a ver aquelas cores diferentes que nós estamos a ver ali em baixo? Pois bem, aquilo significa elementos químicos que foram formados, precisamente, na explosão da supernova. E então aquilo mostra um mapa em que nós temos o sílico a vermelho, o enxofre a amarelo, o cálcio a verde e o ferro a roxo. Tudo aquilo que nós também somos feitos. Está tudo ali. É a prova da nossa intimidade com o próprio cosmos. E se tu me perguntares, aquilo é tudo muito bonito, Miguel, mas aquilo é um mapa. Qual é a quantidade ali formada? Pois bem, eu digo-te, de acordo com os dados do Chandra, o que nós estamos a ver ali é que enxofre foram formados cerca de 10 mil vezes massas da Terra de enxofre. Em termos de sílico, foram formados cerca de 20 mil massas da Terra de sílico. De ferro foram criadas cerca de 70 mil vezes a massa da Terra. E foram detectados também 1 milhão de massas terrestres de oxigênio. E, portanto, aquela imagem mostra precisamente a nossa ligação às estrelas e por que razão é que nós estamos aqui. E acho que é uma imagem absolutamente extraordinária. Foram detectados também outros componentes nesta imagem, neste estudo do Chandra, que contribuem para aquilo que nós, o nosso ADN, digamos assim, está representado precisamente ali na explosão de uma estrela. Já vimos muitas imagens, mas há uma que vai estar em destaque agora, a imagem da semana que escolheste sobre maternidade estelar.
Já que nos aproximamos do Natal, como é óbvio, de Natividade, então a câmara Omega Cam, que está montada no telescópio de rastreio do Very Large Telescope, a instalação do Observatório Europeu do Sul, surpreendeu-nos com uma imagem absolutamente extraordinária. Obviamente, de uma maternidade estelar. Chama-se Sharpless 29 e está a cerca de 5.500 anos-luz de distância da Terra. E olha, está a gerar estrelas quentes, muito jovens, muito irrequietas, que não têm mais do que 2 milhões de anos de idade, são muito jovens. E na imagem que nós vamos ver com maior destaque, o brilho vermelho vem da emissão de hidrogênio gasoso, enquanto que a luz azul é causada aquilo é a reflexão e a dispersão de luz nas partículas de poeira, porque no fundo as maternidades estelares são grandes reservatórios de gás e de poeira. Mas são mesmo estrelas bebés irrequietas, porque são de tal maneira grandes e com ventos estelares tão poderosos que criam cavidades na própria maternidade. E, portanto, aquilo que nós vimos é uma maternidade estelar, mas que é também a destruição quase autêntica da própria maternidade estelar devido à frenética agitação das estrelas jovens, grandes e muito quentes. Miguel Gonçalves, e assim concluímos. Estarás de volta no próximo domingo. No Bom Dia. Obrigada.